Manuela Monteiro, é uma honra ter você aqui no Pode Mais, no Movimento Cuiabana Business. Então vamos começar tentando decifrar quem é Manu. Conta aí pra gente. Ai, primeiro gostaria de agradecer, Claudinha, essa oportunidade. É um momento muito especial para mim, né? Uma estreia é sempre muito emocionante, mas é uma estreia com muito amor e carinho, porque a gente vai falar de coisas que eu adoro falar, que eu adoro conversar, que é a vida, que é bem-estar, que é estilo de vida, que é saúde. Então, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Manuela Soares Monteiro, sou psicóloga e minha história com a psicologia começou há mais de 25 anos. Vou contar rapidinho como é que começou, porque assim, como muitas coisas fantásticas que acontecem na minha vida, a psicologia foi uma delas. E eu tenho cada vez mais percebendo isso, que nada na nossa vida acontece por um acaso. Eu venho de uma família que já tinham profissionais de saúde. Mas eu não me identificava com nenhum cursos que havia na minha família. Já tinha médicos, dentista, veterinários, e eu pensei assim: "Não quero fazer isso, não gosto de corte, não gosto de sangue, o que que eu vou fazer?". E eu sempre gostei muito da de ler, eu sempre gostei muito da de escrever. Eu falei: "Acho que me darei bem com o direito, vou fazer alguma coisa que seja humanas", né. E aí não passei no primeiro vestibular que eu fiz. E a gente também, além dessa cultura, da saúde e de estudar, tinha a cultura na nossa família, né, isso Sim, sim. isso vem da família, de, estudar, se formar e, tentar fazer um concurso público. Venho de uma família também de concurseiros, né. E E da onde aí vem a sua família? a minha família é do Nordeste, nós somos uma família de classe média e que tem como, digamos assim, filosofia de vida, deixar como herança o estudo. Era isso que minha Uhum. mãe sempre falava: "Se eu puder deixar algo para você, vai ser os seus estudos". Então a gente se concentrava muito nisso. Não tinha crenças limitantes sobre muitas outras coisas, mas essa era a filosofia de vida da família, né. E aí, o universo, né, que ele não brinca em serviço, eu não passei no curso para direito, e eu estava passeando com a minha mãe, eu sou do Nordeste, eu morei em Recife, né. E aí passeando com a minha mãe naquela que seria em frente àquela que seria a faculdade que eu estudaria, tinha havido uma panfletagem. E aí nessa panfletagem a gente ia passando, papéis voaram e eu peguei para ver o que que era, né. E aí nisso tinha lá curso de psicologia sem matrícula, a mensalidade, assim, bem baratinha. E então, a gente pensou: "Ah, por que não, né?". Eu quando eu era mais nova, eu gostava de assinar umas revistas chamada Carícia, não sei se é da sua época. Ah, sim, sim. Carícia, Ah, eu Capricho. acho que nós podemos, pular essa parte. Sempre tinha alguma coisa de psicologia ali, de testezinho. Eu me interessava por essa parte, né. Lembrava, assim, vagamente. Mas, ao fazer o vestibular, eu passei. E aí, já nas primeiras aulas, e são aulas mais densas, de filosofia, de antropologia, de introdução à psicologia, eu me identifiquei. E nunca mais, a partir daquele momento, nunca mais eu pensei em fazer outro curso que não fosse relacionado à psicologia. Então eu digo assim, eu não escolhi a psicologia, o universo escolheu para mim. Sim, para que você pudesse tocar na alma das pessoas. Exatamente. E aí, fazendo o curso, fui cada vez mais me identificando, e aí a gente vai estudando. Na época, tinha alguns caminhos a seguir. Ou fazia psicologia clínica, ou fazia a psicologia organizacional.
Eu acabei optando e a comunitária, na época. A comunitária acabou sendo aquela psicologia que trabalhava em grupos, com grupo operativos, oficinas, me daria a oportunidade de trabalhar com dinâmicas, com algumas atividades e também com atendimento individual. Aí foi isso que eu fiz. Então, o tempo passou, me formei e resolvi fazer uma especialização em psicologia organizacional, porque gostava também dessa prática Desse de universo de recrutamento, sim, que a seleção, gente gosta também, isso, né, que a gente acabou se conhecendo conhecendo por nesse causa disso. isso, exatamente. Então, aí surgiu a oportunidade quando eu vim para Cuiabá por motivos pessoais, né, não foi para fazer concurso, não foi por motivo de trabalho, e acabei na época que eu cheguei, estava vendo o concurso, né, estava vendo as inscrições para o concurso do estado. Enquanto isso, trabalhei no CIE como Trabalhamos no trabalhando, foi CIE, quando a que gente foi se uma escola conheceu. para muita coisa, né, que a gente É, sabe. nossa, hoje eu entendo, né, por que que eu fui parar no CIE. E aí quando a gente olha para trás, a gente vai entendendo por que que a gente conheceu certas pessoas, por que que a gente foi trabalhar em determinado lugar, a gente vai entendendo tudo, tudo, é incrível, né. E aí, eu peguei aí foi quando eu comecei a estudar mais a parte de desenvolvimento pessoal. Tivemos a oportunidade no CIE de fazer isso com o Sim, programa sim. Aprendiz Uhum. Legal. Enquanto trabalhava lá, fui chamada para o concurso, estou lá até hoje. Então, eu sou servidora pública do Estado, estou há 10 anos trabalhando no mesmo setor e atendendo ao mesmo público de clientes, né? De servidores. E aí me veio aquela inquietação, né? O que, que eu posso fazer mais pela minha comunidade? Estou me sentindo muito fechada aqui, estou me sentindo muito. eh, Como que eu posso dizer? Te veio um despertar de que você poderia entregar mais aquilo, Isso! o seu saber, por exemplo, o seu conhecimento? Exatamente, exatamente. Sabe aquela coisa assim? eh, Por que que tanta informação e informações que são importantes para muita gente, eu tenho certeza disso, tem que ficar tão concentrada, né? Hoje a gente tem tanta oportunidade e diz que não existe forma melhor de aprender sobre conteúdos compartilhando eles. É a forma mais eficiente da gente absorver conteúdos, é compartilhando. E eu digo que a gente sempre tem uma história para contar, a gente sempre tem ensinamentos a compartilhar. A evolução da nossa espécie só aconteceu por causa disso, por Disso. causa E do então eu entendo isso que é uma verdade, é uma isso, verdade. é isso. E aí eu precisava encontrar alguma coisa que fosse muito congruente comigo, que fosse a minha verdade, né. E então, o que que eu pensei? Aí, o universo de novo, né, nos colocando em situações que fazem com que a gente se encontre, se Vai perceba. provocando mais despertar, né, Vai. te provocando, tentando te Sim. tirar daquela coisa assim: "Não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo diferente". Quando que realmente isso surgiu, assim, que te veio porque muitas vezes, quando a gente chega nesse momento, a gente passa por uma fase em que a gente cai um pouco, né, como se a gente recuasse, eh, a gente fica de bad, digamos assim. É a tal da crise É existencial, a né. crise existencial, isso A crise mesmo. existencial aconteceu há mais ou menos e foi uma crise existencial mesmo. Foi mais ou menos há 2 anos. Eu tive essa sensação de mal-estar, eu comecei a me sentir, oferecendo pouco, eu senti que eu estava enxugando gelo, sabe? A coisa não estava andando, eu não estava conseguindo encontrar um sentido É no aquilo que eu que a estava gente chama, né, fazendo. amiga, também de a síndrome da impostura. É, bem isso mesmo. Isso. E a gente se boicota, né? A gente sabe que pode mais, a gente sabe que pode oferecer mais, mas tem alguma coisa que vai vai minando a gente, vai puxando, mas aí depois a gente entende que é
É pensamento, é síndrome da impostora. Eu sempre acho que tenho pouco para contribuir, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me tornar mais experiente, eu tenho que isso, eu tenho que. E nunca está suficiente, você nunca apresenta nada. Mas eu estive recentemente com uma professora nesse curso que eu estou fazendo, ela falou assim: parece óbvio para você, não é tão óbvio assim. E se for um óbvio, é um óbvio que precisa ser falado, é um óbvio que precisa ser discutido, principalmente quando a gente está falando de saúde, de bem-estar. Nem todo mundo, e os dados, eu vou falar um pouco dos dados assim, tá fazendo, porque senão não haveria os dados que tem de mortes, os dados que tem de adoecimento. Então Sim. não tá tão óbvio assim, né. Mas eu acredito, assim, agora pegando um gancho, quando a gente fala de saúde mental, eu acho que a gente elimina uma série de tretas na vida quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento. Então, quando Sim. eu olho para esse lugar que sou eu, e aí eu consigo ter um pouco mais de clareza, e quando eu uso essa ferramenta que é poderosa, que é o autoconhecimento. Então você chegou nessa fase, assim. Cheguei nessa fase do autoconhecimento, de assim, a crise bateu forte mesmo, como eu te falei, mas eu nunca fui de correr. Eu, faço vai com medo? Vou com medo mesmo, né, porque a o mal-estar em estar no lugar que já não faz mais sentido, para mim é muito mais doloroso do que arriscar para poder enfrentar o lugar desconhecido. E eu já entendi, estudando e pesquisando e fazendo psicoterapia, que é um medo que muitas vezes é um medo irreal. É só porque a gente não conhece. À medida que a gente vai se conhecendo, vai conversando com a gente, com as nossas sombras, com os nossos medos, e a gente diz: olha, calma, Sim, respira, sim, você consegue, não é é. nada de, né, não vai te morder, e aí você vai. E aí você vê a verdade, foi mais tranquilo do que Do que do você que imaginava, na verdade, né. sempre, sempre. E Sempre a gente é. vai ficar com a vontade assim: "Eu deveria ter começado Nada antes. antes". É. A gente sempre vai ter essa sensação de quando algo dá certo, que a gente teve muita resistência em começar, de que a gente deveria ter começado antes. Mas isso é normal, não é para focar nisso, é só ir, só vai. Mas eu acredito também que existe o momento, Tem. porque às vezes me veio coisas, né, aí eu vou falar um pouquinho do Marcelo que está aqui com a gente, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, sou muito grata a ele, honro esse trabalho. E ele há muito tempo tem falou para mim: "Olha, você tem muito conhecimento, você tem que disseminar isso, tal". Não só ele, meu marido, minha filha, né, meus alunos, meus amigos, minha amiga Aham, sim. Manu, que está aqui com a gente. Só Sim. que às vezes a gente não está preparada. Eu digo que nem é aquela coisa da síndrome da impostora, não digo que é isso, mas eu acredito que a nossa alma não está pronta para algo que vem grande. Quando você se percebe grande. E aí eu Uhum. eu entendo que também isso veio também, a gente trabalha a questão da reforma íntima, né, e Sim. esse processo começou com 45 anos de idade, e agora eu cheguei com 51 e eu penso hoje: "Nunca duvide do que uma mulher 50 a mais é capaz de fazer". Sim. Então, assim, eu tô no momento de recomeço, né, então por isso que a gente tá aqui. Você falou de um processo importante que é a fase do amadurecimento. Mas uma fruta só brota depois que ela cria raiz. Parece que não está acontecendo nada, mas você Isso. está lá embaixo, está invisível, mas você está se preparando até isso brotar, até isso Flor florescer. é. Então Sim. parece, então realmente assim, existe um momento, mas você não vinha não fazendo nada.
né? Se você vinha pensando sobre, você já estava fazendo alguma coisa. Se você fez um curso de autoconhecimento, se você lê um livro que fala sobre tomada de decisão, se você faz qualquer outra coisa que busque conhecer esse Sim, processo, sem você dúvida, já isso está fazendo. é muito Agora, rico. até você colocar isso em prática, é o seu momento de amadurecimento. Isso aí tem que ser seu. Isso se resume, Manu, é lentamente até que de repente. Isso, É isso bem isso. mesmo. É isso mesmo. É. E aí, conta mais. Então, o que que eu resolvi fazer? Inquieta do jeito que eu sou, curiosa, quero estudar, quero ver como que eu faço para oferecer um serviço melhor. E aconteceu a oportunidade de conhecer a doutora Slay numa aula que eu tive sobre estilo de vida. A medicina do estilo de vida é uma medicina para médicos e não médicos. A gente pode chamar de Sei. ciência do estilo de vida. O que a doutora Slay, na ocasião, apresentou? Os 6 pilares do estilo de vida para estudar doenças que são doenças crônicas e não transmissíveis. Quais são essas doenças? As doenças são diabetes, principalmente, tá? Doenças cardiovasculares, obesidade, câncer e, em alguns casos, até depressão. Então, essas doenças estão relacionadas diretamente com o estilo de vida. Ou seja, elas não são causadas por uma bactéria, elas não são causadas por um vírus, micro-organismos. Elas são causadas porque elas se manifestam nas pessoas por causa de um estilo de vida que está sendo incondizente com a necessidade daquele corpo. Né? Então, a gente vai falar quando a gente fala da medicina do estilo de vida, a gente vai falar de uma medicina, de um estudo, de uma Sim, ciência sim. voltada para mudança de hábitos. A gente vai falar sobre estilo de vida. Então isso acontece em 6 pilares, é Em 6 isso? pilares. Então, mas Eles eles estão montaram. assim, os 6 pilares, eles estão com foco somente no físico? Não, os 6 pilares vai mostrar, né, que justamente esse ser humano, ele vai ter que ser visto como um todo. Não adianta Certo. mais, o paciente ou o cliente chegar, receitar um remédio para ele e dizer: "Faça". Vai olhar para o estilo de Vida vida dele. dessa pessoa, como que ele está se comportando no seu dia a dia, o que que ele está fazendo, como que ele se relaciona, o que que ele come, como que ele dorme, o que que ele tem feito para movimentar esse corpo, Mas isso e é são então, isso. na verdade, seria algo integrativo? Isso, é integral, é olhar o ser humano holisticamente. Eu não sou aquela pessoa que chega, não é o detentor de uma doença, Mas o que ele que é um ser seria humano mas o que que seria isso holisticamente? Explica pra gente. que, a medicina convencional, os atendimentos convencionais, elas recebem a pessoa e focam na doença. Eu vou curar a doença, vou passar um remédio e não importa muito o que que essa pessoa está fazendo. Ela precisa usar o remédio que eu estou prescrevendo para ela poder se curar. A ciência do estilo de vida não vai olhar para esse lugar. Ela vai receber essa Entendo. pessoa, vai entender que aquela doença é desenvolvida principalmente por causa de um estilo de vida ruim, vai fazer a pessoa tomar consciência. A gente sai desse lugar de eu sou detentor do conhecimento e eu vou curar você para vem cá, chega aqui, nós vamos estabelecer metas para você Vamos melhorar. fazer Vamos juntos. fazer juntos. Você vai me contar a sua vida, você vai me contar a sua história e juntos nós vamos traçar estratégias para te ajudar, para você sair Uhum. da condição de doente e voltar à Pra condição ter de uma saúde. qualidade de vida com excelência. Exato, exatamente. É Isso é essa a bastante proposta. então, assim, e quais seriam esses pilares? Eu entendo que deve ser algo bastante profundo.
Então, parece que sim, mas não é. Não é? É São algo coisas simples. simples do dia a dia e por algum motivo a gente não está fazendo. Mas vamos lá, movimentação, que é a prática de atividade, exercício físico. A gente vai falar de sono, que é um outro pilar. A alimentação, gerenciamento do estresse. Esse pode ser, na verdade, um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? O gerenciamento do estresse. Controle de álcool e tabaco e conexões, que são a forma como a O que a gente gente está fazendo aqui se agora. relacionando. É. Exatamente. E é isso, a gente vai. E eles são todos. E eles interagem entre si. Né? A gente. Justamente por nós não sermos só um corpo físico ou só um corpo mental, psicológico, a gente precisa de todos eles e alinhar todos eles para que a gente possa viver um estilo de vida mais saudável, colocando mais vida na nossa vida, né? Mais saúde na nossa vida, vivendo mais, não só vivendo mais, mas vivendo Uhum, melhor. muito bom. E você conseguiria falar para a gente um pouquinho de cada pilar? O que que você daria como orientação? Fala para a gente. Tá, vamos começar pelo pilar da movimentação. Nosso corpo é a nossa morada, né, Claudinha? É. A gente vai estar com ele, é o grande presente que a gente recebeu, né, da vida. A gente vai estar com ele do início ao fim. Vai ser o nosso parceiro. Então, falando de morada, como que a gente está cuidando desse corpo, né? A gente tem uma programação e a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer atividade física. E esse é um pilar importantíssimo, porque a gente está falando de um guardião, né, da saúde. Então, eu queria começar por ele. E tem recomendações, assim, muito simples de se fazer. E é incrível como o nosso corpo, ele responde a pequenos estímulos. A gente precisa fazer, assim, tão pouquinho para ajudar ele, é tão simples de fazer, né? Mas aí, é claro, É quase que transformar o ordinário em extraordinário. isso. Esse é o grande desafio, porque a gente sabe o que precisa ser feito. Esse é o grande desafio da ciência do estilo de vida. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, todo mundo sabe que É fazer óbvio. atividade é importante, todo mundo sabe que precisa comer bem. A grande questão é por que que a gente não está fazendo. Essa é que é a grande questão. Mas vamos lá. Existe. Muita gente pergunta: existe uma atividade que é ideal, um exercício físico que é ideal? Existe. Aquele que você vai conseguir fazer. Ponto. Simples assim, Simples assim, assim. né. Tem Não que adianta fazer. falar assim: "Ah, eu vou fazer boxe", né. Será que é Consegue mesmo fazer? fazer? Então Não, é porque esse o tá na ideal. moda, né, tá na onda na não, Pronto. então vamos aquilo Então, que me existe cabe. isso. Existe um exercício ideal? Existe. Aquele que você consegue fazer e aquele que você vai fazer, né? Então, primeiro de tudo. Aí, a gente também tem uma recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. 150 minutos por dia de atividade. Desculpa, 150 minutos por semana de atividade moderada. Se você escolher 5 dias na semana, isso vai transformar em 30 minutos. Eu queria, inclusive, fazer uma demonstração para as pessoas saberem o que é uma atividade considerada Moderado. moderada. Pode ser? Quer fazer agora? Pode? Não sei, eu não sei se eu tenho permissão para isso, pode ser? Para o pessoal de casa entender o que é uma atividade moderada. Pode ser feito em casa. Claro que eu vou dar uma pequena demonstração de alguns segundos. E eu não sou especialista no assunto. A pessoa vai ter que buscar uma orientação médica, ela vai ter que buscar uma orientação com um profissional, educador físico, de repente, para passar um planejamento para ela. E aí eu vou fazer uma demonstração que eu aprendi recentemente na aula que eu tive com a professora Andréia. Eu vou ter que me levantar para explicar direitinho para vocês como é que é. Afinal de contas, o exercício é de movimento, né? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração?
Eu sei que te amo. Ai, já cansei, ó, gente. É uma demonstração, como eu falei, tá? O movimento pode ser mais rápido, pode escolher outra música, se essa de repente for muito sofrida para a pessoa escutar, vai que Vai aciona uns lembrar o quê? gatilhos. Vai os gatilhos. Vai que aciona uns gatilhos, mas é só para mostrar assim, tem que ser divertido. Uhum. Porque a Tem que atividade ser física tem leve, que tem ser que te trazer, né, leve, tem que trazer um ser leve, prazer. tem que ser divertido. Tem uns desafios que são importantes lidar com o exercício físico. Inclusive, o autor do livro Hábitos Atômicos fala disso. Ele coloca nesse livro, ele foi jogador de basquete. Ele diz que quando terminou a carreira dele como como Atleta? atleta, ele já estava procurando uma outra forma de outro esporte. E aí ele encontrou um levantamento de peso. Estava na academia, uma vez chegou um treinador de elite. E Sim. aí ele quis saber assim, qual que é a diferença? O que diferencia as pessoas comuns dos atletas de alto nível? E ele respondeu algumas coisas óbvias, tipo talento, genética, sorte. Mas o que ele não esperava, ele conta no livro, que o treinador respondesse que é se apaixonar pelo tédio. Por quê? Porque vai chegar um momento Nossa! que você vai fazer movimentos repetitivos várias e várias vezes. Essa é a programação do exercício Se físico. apaixonar Se apaixonar pelo tédio. pelo tédio. Vai ter que se apaixonar pelo processo, vai ter que entender que precisa ser feito, que vai se entediar e que vai se apaixonar. Inclusive, eu ouvi em algum lugar que os educadores físicos fazem isso, essa coisa de mudar o treino, que não é necessário mudar, porque depois que estabelece os treinos ali no grupo muscular que são necessários, não precisa mudar, ele já está trabalhando, mas eles vão mudando os treinos, mudando as Ah, máquinas, mas para continuar trabalhando os mesmos músculos, só para os clientes não ficarem entediados. Então, Entediados. assim, isso é uma estratégia de marketing para não perder a clientela. E achei bastante interessante ele dizer isso, porque, na verdade, Claudinha, a gente vai ter que se apaixonar por muita coisa na nossa vida. Com Não só certeza. pelo exercício físico. A gente tem que se apaixonar por todo o processo que envolve a nossa jornada. Isso aí já ficou muito claro, assim, para mim, Poético isso, viu? não é? É. Esse foi o Essa pilar. parte do pilar do corpo, isso? É Esse é isso que você acabou de Isso. demonstrar e Atividade moderada, 150 a 300 minutos por semana. Melhor consultar ali um cardiologista para ver certinho o que pode ser feito. Um planejamento com um educador físico. Porque, assim, atividade tem que fazer? Tem que fazer. Porém, a gente pode escolher uma coisa que a gente se identifique mais. E, como eu falei, uhum. tem que ser divertido, tem que ser leve. É, A não gente tem pode que ser conseguir. maçante para A gente tem você, que. Porque a do gente já que vai algo enfrentar o que tédio. vai ser um sofrimento. Em uma hora a gente vai enfrentar o tédio, isso é fato. Então, já que eu vou enfrentar o tédio, que eu faça alguma coisa que eu consiga fazer, porque assim, num determinado momento é uma decisão. O início é uma decisão, mas depois você vai fazendo e aquilo se transforma num hábito. Você vai sentir falta, você vai sentir vontade de ir. Eu me transformei nessa pessoa. Nossa, eu reclamo até hoje, mas eu faço. Não é a questão de não sentir, não é a questão de não reclamar. Eu tenho muito cuidado para a gente não cair na coisa da positividade tóxica, né? Ai, vai, tal, tem que fazer, tem que acreditar. E tem hora que a gente não quer, mas tem que entender que precisa. Isso é o ponto-chave, né? É. Que a gente vai fazer com tédio, sem tédio. Tem dias que a gente vai estar 100%, tem dias que Diz a que gente não, 50 sim, é. só, mas é importante a gente ir, porque fazer atividade física é difícil, mas ser sedentário é muito mais, né? Paga-se um Um alto preço preço por isso. é. Então a gente acaba tendo que escolher o nosso difícil, né? E a gente vai fazer decisões de escolhas dos difíceis o tempo
inteiro. A gente vai falar aqui hoje o tempo inteiro de autorresponsabilidade, de reflexão, de eh, qual ponto que eu quero chegar na minha vida, Sim, com como que eu quero certeza. essa vida, e o que eu E posso como que fazer. eu quero chegar na minha velhice, então eu preciso começar muito antes, eu preciso preocupar com isso. Então, as ferramentas aí, os pilares da qualidade de vida pode me proporcionar isso. E o quanto Sim. antes eu conseguir programar, isso vai ser fantástico. E aí a gente vem para a parte do físico, né, do corpo e alimentação. O que que esse pilar fala? Tá. A alimentação, ela vai falar muito da alimentação à base de plantas. A gente vai ouvir falar muito, muito nisso, né? Uma quantidade adequada. De acordo também com a OMS, as pessoas não consomem a quantidade adequada de frutas, legumes, verduras, cereais integrais que são necessários para a Certo. manutenção do nosso corpo, para a manutenção da nossa Aquilo que já é saúde. sabido, é quase É que um senso isso, comum. exatamente. Só que a alimentação ela tem um fundo emocional, né. A gente come porque tá alegre, a gente come É. porque tá triste, a gente come porque tá preocupado, às vezes a gente não come. Então, tudo isso é interferência num hábito alimentar. Então, se alimentar também é um hábito, só que a alimentação, ela deveria ser uma nutrição, mas ela não é. Ela vem como compensador de muitas coisas que estão acontecendo Mas de fundo num nível emocional emocional. emocional. É, geralmente sim. A gente desconta na comida, preocupações, e tem toda uma facilidade hoje, né. Você pede um iFood, ele chega em 30 minutos na sua casa. Se você for preparar a mesma refeição, você não vai levar menos que 1 hora. Então, essa coisa do imediatismo em que a gente está envolvido prejudica muito nossos hábitos. E a gente vai perceber que em lugares onde as pessoas vivem mais e vivem melhor, a alimentação delas é quase que natural. Então a gente precisa estar atento a uma alimentação mais E saudável. aí e na verdade, assim, a gente precisa saborear a comida, É, né. É aquele exato. momento em que você de fato para. Eu vejo assim, eu fico incomodada, isso é comigo, né, de eu estar no almoço ou num café, e aí a gente se depara nas mesas ao lado, a pessoa ao invés dela se alimentar, consagrar aquele momento do alimento, ela está no celular e com a colher, sabe, o garfo, sei lá. Mas tá no celular o tempo todo, Uhum. então, A gente está num momento talvez depressa, né. tudo tem que ser para já, e a gente não se coloca em atenção naquilo que a gente está fazendo. A gente está precisando muito estar com a gente no momento em que a gente estiver fazendo alguma coisa pra gente, e a gente não faz isso. A gente não contempla o momento, a gente não aprecia o sabor das coisas, né. E tem uma coisa, importante com relação à alimentação, que a ciência do estilo de vida traz, é, num primeiro momento, não falar em proibições, não é não pode, não é não deve, Até porque o e cérebro não entende o não, não, né, vai então fazer o assim movimento é, reverso, né, pode gerar acionar um gatilho reverso de compulsão alimentar. Então incluir. A gente não fala de proibição, tá falando de inclusão. Vamos incluir mais frutas, vamos incluir mais verduras, vamos incluir mais folhas, vamos misturar ali um arrozinho integral com arrozinho normal para conseguir começar a comer. Até porque pensa, né? Se a pessoa tá ali, ela come fácil um pacotinho de biscoito no trabalho. Vamos supor, o pacote tem eh, 10 bolachinhas. Se ela inclui uma fruta, de repente ela não come mais 10, ela só come
8. Daqui a pouco ela inclui mais uma fruta, ela come 5. Ou Sim, seja, é. ela vai introduzindo uma É o alimentação hábito. saudável sem aquilo ser brusco e tirando o que não é tão saudável. Então, a dica do momento da ciência do estilo de vida é inclusão. Vamos incluir mais coisa saudável e aos poucos a gente vai mudando esse hábito, porque a gente vai estar falando de mudança de hábito, e mudança de hábito é uma desconstrução para acontecer uma nova construção, é uma reforma, né. Ok. E o sono? O sono também tem uma quantidade adequada, né, a gente fala em quantidade adequada, existe toda uma atmosfera para que a gente consiga dormir bem. O sono ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito desvalorizado. Tem pessoas, culturalmente, não sabe-se por quê, que aprendeu se dormir está perdendo tempo. Ele acaba sendo um pouco desvalorizado porque acha que é só um momento de descanso e não é. O sono acontece coisas muito importantes, Conta pra como gente o que que acontece no sono? acontece uma faxina de toxinas, uma limpeza de toxinas, é no sono que pode acontecer processos químicos para renovação de células, consequentemente de energia. Por isso que se a gente consegue dormir num sono profundo, a gente consegue descansar e estar pronto para o dia seguinte. O contrário também acontece se a gente não dorme direito, porque está acontecendo alguma coisa preocupante, a gente não dorme direito, então sabe aquela sensação, você dorme, 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 mas parece que você não está descansando? É justamente isso, os processos necessários do sono que não estão acontecendo. A pessoa só está ali desmaiando, ela não está entrando no sono profundo para descansar, para aquele sono reparar o corpo. E hoje a gente está num fenômeno aí, né, tem um nome, eu não vou lembrar agora, mas assim, tô Hum. perdendo alguma coisa, não posso desligar a É, tela do celular, que fica com aquela sensação de que vai perdeu acontecer algo alguma e coisa eu não estou e eu não sabendo. estou sabendo. E aí a pessoa não desliga para dormir. Então o que está acontecendo no mundo moderno, digamos assim? A gente foi programado para dormir, né? A gente foi programado para ficar acordado enquanto a luz solar, quando essa luz baixa, que o sol se põe, a gente libera Dentro a do ciclo dentro do ciclo ciclo, do sono, a gente libera a melatonina. O que que acontece? Você tá tudo iluminado, o cérebro não entendeu que anoiteceu, não libera a melatonina necessária para você manter-se dormindo. O que que vai acontecer? Você vai deitar, porque desmaiou, por sim, causa do cansaço, e é aquela pessoa que acorda 2 horas da manhã, tuf, e não dorme mais. 2, 3 horas da manhã, não dorme mais. Ou seja, não houve a produção da melatonina necessária para manter-se para ativar o em sono. sono. Por quê? Porque estava com a luzes acesas, a tela do celular, ou praticou alguma coisa que excitou demais esse cérebro, né, fez alguma movimentação aí, e aí não descansou o suficiente, não produziu o hormônio necessário para poder dormir. Mas hoje de forma, assim, baseada nos estudos que você está fazendo, qual seria o tempo mínimo necessário de sono para um adulto? A OMS fala em 7 a 9 horas, 7 a 9 horas de sono, sendo que tem pessoas, que podem dormir menos, mas dizem que os casos das as pessoas que conseguem dormir 5, 6 horas são muito raros. Então, a pessoa que De diz descanso que de realmente descanso, de profundo. realmente profundo. A pessoa que diz estar como são raros esses casos, a pessoa que diz estar dormindo, só ter necessidade de dormir 5, 6 horas, ela pode estar passando por uma privação de sono sem saber. E aí é importante, perceber se ela está tendo leves cochilos durante o dia, se é aquela pessoa que em qualquer lugar que senta, ela dorme, se ela tem que ficar ali no cafezinho um dia todo para poder conseguir ficar em alerta. Isso é preciso verificar. Mais uma vez a gente vai falar em não em proibição, em inclusão.
mais horas de sono, higiene do sono, aquela preparação para Preparação. poder dormir. Desligar a tela 1 hora antes, né, não beber água até 1 hora antes, tomar um chá de repente, se isso ajudar. Não fazer atividade física, né, para não estimular. Tem gente que Que descansa, consegue. mas não é todo mundo, não é para todo mundo. Ler um livro que acalma, fazer de repente uma oração, se a pessoa for mais religiosa, uma meditação, se ela consegue fazer, algum exercício de relaxamento. O YouTube é cheio de uns exercícios de relaxamento guiados. A pessoa Que vai já ouvindo ali, ajuda, né. Ajuda nesse processo. e se concentrar. Mas é importante só ir para a cama mesmo quando tiver com sono. Não usar o espaço ali de dormir, a cama, o sofá, onde quer que a pessoa durma, para ficar muito tempo, acordado. É só ir mesmo quando tiver, para o corpo entender que é o momento de relaxamento. Isso é um hábito e você precisa sinalizar para o corpo que é o momento de descanso, que é o momento de dormir. Não ficar no celular mexendo na cama até o sono aparecer. Aparecer. Tá, Isso. e aí? Vamos para o próximo pilar então. Próximo, vamos falar de quê? Gerenciamento do estresse, né? É outro pilar importante. Esse eu acho que é um dos grandes desafios da medicina do estilo de vida, do mundo atual que a gente vive. Mas tem um ponto importante, né? Que eu gosto de. Que eu consegui verificar no pilar e estudando sobre estresse. É, o Do estresse. gerenciamento do estresse. É, isso. Porque assim, o estresse acontece quando a gente considera uma situação como ameaçadora. A gente se sente em perigo. É como se a nossa vida estivesse em risco. Então, a gente desenvolveu esse mecanismo, e aí os cientistas apelidam do mecanismo de luta e fuga, para nos proteger. A gente está ali, na verdade, se protegendo. A grande questão é, todos nós temos a mesma forma de responder ao estresse. O mecanismo de luta e fuga é acionado. Mas nem tudo que é considerado estressante para uma pessoa é É para para outra. outra. Vai Então, depender de cada organismo. exato, vai depender da Tura. leitura de mundo, vai depender da interpretação que é feita da situação. E esse é um ponto importante, sabe, que eu penso, porque se existe alguém que consegue olhar para aquela situação e não considerar estressante, e existe outra pessoa que consegue e que se estressa, tem alguma coisa que pode ser feita, sabe? E eu achei muito interessante pensar sobre isso, porque o estresse, ele é o grande vilão da nossa vida. A maior parte das doenças, o que leva as pessoas ao consultório para o atendimento, tanto psicológico e mesmo como pano de fundo ali da saúde, de uma doença física, em algum ponto foi acionado pelo estresse. Pelo alto nível de Pelo estresse, alto né, nível porque de a gente estresse, tem exatamente. gente que já acorda estressada. Exato, exato. Mas e também tem outro ponto importante do estresse. O estresse, Claudinha, o contrário do estresse não é a calmaria. O contrário, assim como a ansiedade, o contrário da ansiedade não é a calmaria. O contrário do estresse é se sentir em segurança. E aí a gente para pensar, por que aquela situação me deixa inseguro? Eu acredito, assim, que todo esse tema, os pilares, eu teria que ter um "pode mais" para cada tema. Tem que ter. E Muito rico. principalmente para o estresse, porque o estresse, ele vai interferir no sono, ele vai interferir na sua alimentação, como a gente já falou, ele vai interferir no físico, porque o que acontece? Um organismo, ele passa por algumas fases do estresse. Tem o estresse positivo e tem o estresse negativo, que leva ao Mas ponto de o que exaustão. seria esse estresse positivo? O estresse positivo é aquele gás que você precisa para tomar uma decisão. Você vai enfrentar o trânsito,
aqui, nós estamos num estado de estresse. Eu precisei ter um gás para poder vir aqui, ter coragem de enfrentar um podcast com a Claudinha, né? Essa estreia. Mas tá Mas é aqui, tá mas é um aqui. estresse positivo. Sim, A gente já tá, né? A ah, gente já tá dando conta, entendi, esclareceu. a gente já tá administrando. Mas tem aquele estresse que leva à exaustão. E o que acontece com esse corpo? Ele aciona o estado de exaustão, ele vai deteriorando o organismo, ele vai deteriorando as células. E aí, o que acontece? Aciona no corpo físico aquela parte que é mais vulnerável. Então, as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu sou doente porque essa é minha genética e tá no meu destino Coloca a desenvolver. culpa na genética. Não é. Va A genética é só Vamos responsável. terceirizar essa É mais responsabilidade. fácil, É né? mais fácil. Mas a genética é responsável só por 80%. Os outros 20% estão É relacionados. considerável. É 80 muito considerável, muito. Mas tem um outro 20% que você consegue controlar. E o gerenciamento do estresse é uma coisa delas. É uma delas. Só que, em determinado momento, esse corpo não aguenta estar em muito tempo num estado de exaustão em que o estresse coloca. O que vai acontecer? A pessoa vai adoecer, né? E esse corpo vai se deteriorando cada vez mais, chegando ao seu limite e não suportando. E aí cada um adoece naquilo que é mais vulnerável. Pode ser no corpo, pode ser na mente, aí os estados de depressão, ansiedade generalizada, que leva muitas pessoas para o consultório psicológico, inclusive, né? A gente tem um alto... O fator estado de Mato importante. Grosso, o motivo que mais afasta os servidores públicos no estado de Mato Grosso é a saúde mental, são transtornos mentais. Então, a gente está falando de números importantes. Ele só perde ali, oscila ali, entre as doenças osteomusculares. Que quando a gente vai perceber dores na coluna, dor no quadril e tal, também tem um fundo emocional, porque é muita tensão que a Mas eu pessoa vive. acredito que esse afastamento não é somente, eu acho assim que é geral. Sim, A gente sim, chegou no eu acredito que a gente chegou naquele momento que colapsou, é verdade. né, isso está assustador, essa questão da saúde mental, tanto é que agora a gente está tendo alguns movimentos dentro das empresas. É, Mas isso é conversa para um outro um momento, outro pode, né? um outro Um pode. outro pode mais. É. O próximo pilar seria o controle de álcool e tabaco. A gente nem vai falar de drogas ilícitas porque não cabe. Não cabe. A pessoa que consome álcool e drogas, ela vai ter que procurar um especialista. Mas o que a gente pode dizer que também tem um fundo social que envolve Uhum. muito a bebida, principalmente, né? As pessoas Emocional muito, também, né, bastante uma emocional. cobrança social, ele tem ali um fundo emocional importante. Mais uma vez, as pessoas podem ter N motivos para bebida, e elas podem também ser motivo de estigmatização em alguns grupos por não beber, né, por levar essa vida saudável. Tem aí uma conversa aí de que uma dosezinha de vinho não tem Não problema, mas tem. não é bem assim. Dizem que o que tem no vinho é uma propriedade encontrada na uva. E a pessoa não precisa tomar o vinho para poder consumir essa propriedade. Basta comer a própria uva ou tomar o suco, né? Eu vou comer De a caixinha uva mesmo. e vou imaginar que eu estou tomando uma taça de vinho. Isso, Seria isso? é isso, mais ou menos isso. Então, álcool é tóxico, pronto, acabou. Não tem conversa, tá? E aí é importante buscar um especialista para poder fazer o controle disso, perceber quando que tá abusando, quando que isso está tornando a sua vida disfuncional, né? Porque vai tirar ali de uma realidade É um funcional assunto bastante complexo, muito delicado, sério. precisa de um profissional sério para lidar com isso, precisa entender da complexidade desse tratamento. É um tratamento, né, que requer muita autorreflexão, mas também muito
muita autorresponsabilidade, né, de entender, porque ele passa por processos, assim, muito importantes, de repente, assim, traumas, questões psicológicas importantes e vai precisar ir a fundo ali num contexto bem mais aprofundado para entender o motivo, porque o excesso, ele sempre está falando de uma falta, né? Quando a gente fala de excessos, a gente está falando de falta. Por que que eu preciso estar em estado de anestesiamento, digamos assim? Eu uso álcool para me anestesiar, Para né? esquecer de Para algo. esquecer, sendo que não esquece, né. E o álcool pode ser encontrado nessas compensações mesmo, né, pode ser utilizado por conta dessas compensações. E aí, é é bom procurar um médico, né, minha dica é procurar um especialista, procurar Para um ajudar. tratamento sério para poder ajudar nessa questão, tem muita questão envolvida no álcool. Vamos falar pra gente finalizar, os relacionamentos, né? A importância das conexões, né? Porque a vida é relacionamento. A O vida é tempo isso. todo é A vida é isso. relacionamento. A vida é relacionamento. Nós fomos programados para estar em grupo, nós fomos programados para viver em sociedade. Inclusive, estudos têm indicado que a solidão, mas aí é se sentir sozinho, não é necessariamente estar sozinho, é se sentir, e aí eu vou falar um pouquinho da diferença, é o equivalente à toxicidade provocada por 10 cigarros. Só para ter uma ideia. Então, ele é tão prejudicial para a vida da pessoa quanto fumar. Mas aí a gente entra na seguinte questão: de novo, é a interpretação. Porque quando a pessoa não. Ela pode até ser sozinha, mas se ela não se sente sozinha, ela também não Que é se a questão sente. da solitude. Que é a questão da solitude, exatamente. Se ela não se sente sozinha, ela se sente em solitude, que é diferente, eu tô bem com a minha companhia, eu gosto, é o momento em que eu curto, né, a A minha estar própria comigo, presença. estou presente, É, a né, terapia do comigo. sofá. Aham. E não só é estar presente mesmo, é gostar de estar com você, é gostar de estar com seus pensamentos, é preparar um ritual para se curtir. É aquilo ali que te faz bem, que faz sentido para você. E isso é solitude. Mas se você considera estar sozinha como uma coisa ameaçadora, e aí a gente vai falar de estresse de novo, porque a pessoa que se sente sozinha, ela aciona os mesmos gatilhos do estresse. E aí ela vai se sentir novamente. O que que é o estresse? Ela vai se sentir em ameaça dessa vida, em ameaça dessa sobrevivência. Dizem, né, que a meditação é a nova maçã dos consultórios. Ela vem aí para tratar dessa ausência que a gente não sabe dizer do que é, mas eu já consegui entender que é a ausência de si mesmo. É. Nos atendimentos que eu faço, Claudinha, todo esse tempo, eu consegui perceber e a gente vai aprimorando ali a escuta, né? Vai refinando uma forma de entender. Tem, tem um plano de fundo que que fica ali por trás da doença. É quando a pessoa está se perdendo dela mesma. Isso E aí. precisa se resgatar o quanto antes. Então, veja, os relacionamentos são importantes, extremamente, mas eu só consigo me relacionar quando eu também já me relaciono bem comigo mesmo. Né? Eu Que é só fundamental. consigo. É o Exato. primeiro, né? É o É primeiro. aquilo que a gente chama da fase do eu para ir para o nós. Isso, exatamente. É isso mesmo.
Então, mas, do mesmo jeito que os relacionamentos podem ser um motivo para você se sentir seguro e diminuir esse estresse, dependendo do tipo de relacionamento, também é tão tóxico quanto 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 estar sozinho, sozinho, sem né. dúvida nenhuma. É, E nós não nascemos para estar só. Precisamos exatamente. estar né, com outras Precisamos. A pessoas. gente foi De programado. comunhão até, é necessário. Comunhão, as pesquisas indicam que, a gente precisa estar em grupo, a gente precisa se conectar, a gente precisa porque acontecem coisas importantes, né. Por exemplo, algumas pessoas podem ter perguntado antes da pandemia, né: "Ah, mas por que que é mesmo que a solidão ou relacionamentos têm a ver com a minha doença?". Quando chegou a pandemia, as pessoas entenderam por que se relacionar é tão ameaçador quanto, né, quanto uma doença, quanto um tabagismo, né. E aí a gente pôde perceber na pandemia, mostrou um retrato de como que isso é importante e muitas pessoas acabaram realmente adoecendo por causa disso. Então a doença, às vezes, ela inclusive, ela entra nesse sentido, de aproximar pessoas, né, porque o estado de solidão, novamente, ameaça traz a mesma ameaça num estado de estresse. A pessoa se sente ameaçada e aí o adoecimento se instala. Ok, agora vamos fechar com um tema, assim, que de fato toca, eu acredito, o coração de muita gente, que é a espiritualidade. Você acredita em quê? Qual é a sua fé? Dentro da conexão, do pilar da conexão, a gente fala também sobre espiritualidade, eles estudam sobre espiritualidade. E espiritualidade a gente vai falar aqui não no sentido religioso, mas de que a gente entende que a gente faz parte de algo maior, que a gente faz parte de um todo e que está tudo conectado, né? E entender isso faz com que realmente a gente se conheça, faz com que a gente se perceba e faz com que a gente aprecie estar vivo. Esse é o grande entendimento da espiritualidade hoje. A espiritualidade faz a gente entender que tudo que acontece na nossa vida ela tem um motivo. Cabe a cada um de nós olhar e perceber por que que aquilo aconteceu. A gente veio aqui para evoluir, né? Acredito nisso. A gente veio aqui para aprender. E, e nessa jornada do aprendizado, o que torna mais confortável é saber que a gente faz parte de um plano que, se a gente seguir, vai dar certo. Se não seguir, a gente vai continuar vivendo algumas experiências até poder aprender. Estar conectado consigo mesmo, estar conectado com a sua verdade, estar conectado com a sua missão de vida, tudo isso é espiritualidade, né? Você entender qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, qual que é o seu talento e a partir desse conhecimento, desse entendimento, saber o que que eu vim fazer aqui, né? Como que eu posso servir? Porque cada um de Nós nós está veio aqui aqui para para isso. servir. A gente está aqui para Então, isso. espiritualidade, para mim, nada mais é do que vida. Vida, é É isso vida, mesmo. espiritualidade é vida. Então a gente tem que correr de fato para essa luz que é a espiritualidade, que nada tem a ver com religião. É Exato. você conectada com o divino. É isso É mesmo. isso aí. E eu queria, finalizar falando uma frase de Jung, né, que, ele foi muito feliz quando ele pensou nessa frase, que ele diz o seguinte, "O privilégio da vida é você se tornar quem você realmente é". E nós estamos nos tornando quem a gente realmente é. Isso. Gratidão, amiga, Ah, por obrigada. estar aqui nesse Eu que projeto. agradeço. Linda, obrigada. Obrigada.